Tiago, você tem um câncer. Em 2021, eu fui ao médico, porque eu estava com uma bolinha aqui no pescoço. Aparentemente, podia ser um nódulo sebáceo, né, um nódulo de gordura. Aí eu fui para verificar. Fiz um ultrassom. Também, nesse período, eu estava sentindo alguns outros, um desconforto, né, mais conhecido como banha, parecia assim, né, que eu tenho bastante experiência nisso, mas estava ali. Eu falei, mas vou no médico. Fiz um ultrassom completo do pescoço, da cervical, do abdômen e levei para o médico. O médico daí olhou o ultrassom e falou, tá, vou pedir bastante exame, né? É engraçado que nesse primeiro ultrassom, algo que normalmente você faz um ultrassom, ele te entrega, né? Você espera um pouquinho e ele te entrega. A médica parou, olhou, terminou, eu falei, volta amanhã para me te dar o resultado. Você já percebeu que tinha algo errado, né? Exato, tem alguma coisa errada. Enfim, comecei a fazer uma bateria de exames com infectologista, depois de fazer mais de, acho que foi uns 25 exames. Caramba. De sangue, de tipos diferentes, de fungo adormecidos, de tudo que é tipo de coisa. Ele parou, olhou e falou, olha, eu não trato do seu caso. Tá? Eu vou ligar para um médico amigo meu para poder, talvez, pegar o seu caso, ver se ele pode, porque talvez ele possa identificar e tratar. Sem te falar o que você tinha. Sem me falar o que eu tinha. Né? Daí já aquela insegurança, aquela ansiedade, né, disso. O medo, né? O medo disso. Basicamente, ele tinha pedido todos os exames possíveis para fechar o diagnóstico, mas ele não queria falar porque ele não tratava. Né? Aí ele me indicou para um hematologista. Nesse ponto, você vê a mão de Deus guiando tudo a nossa vida, porque ele falou, eu vou mandar uma mensagem, mas normalmente ele está operando, ele está atendendo, ele não atende. Ele mandou a mensagem, a gente conversou mais 30 segundos, o celular já teve a resposta. Olha só. Aí ele pegou e falou, não, eu atendo você hoje. Né? Então, assim, normalmente o profissional... No mesmo dia, você já ia ter o resultado. Dia. Aí, no final do dia, por volta de umas 19 horas, eu fui lá, ele catou, olhou todos os exames. Aí ele falou, Tiago, você tem um câncer. Nossa. Você tem um linfoma. Agora eu quero entender o estágio do seu linfoma. Aí o chão some. Né? Então, comecei a fazer todos os exames, punção da medula óssea, para tentar identificar tudo que tinha. E foi descoberto que era um câncer, um linfoma Hodgkin de grandes células B, que estava em estágio 4, porque já tinha chegado na medula. Então, minha medula estava produzindo muita coisa. Então, né, uau! De uma vida normal, cotidiano, fazendo atividade física, tentando me alimentar bem, né, porque... a gente tem as escolhas, né? Normalmente o que é mais cômodo para a gente escolhe nos alimentar, né, chefe Ricardo? Então, o que era mais cômodo a gente voltou. Então, aquele susto. Quase um atestado de óbito, né? Exato. Ele falou, no seu caso é a químio, a gente vai entrar com uma bateria de químio da mais forte que tem. Isso foi no final de agosto já. A gente vai entrar com uma bateria de químio, vou desenhar o protocolo e setembro você volta aqui para passar outubro você volta para poder passar todo o protocolo para a gente começar o tratamento. Eu falei, uau, tá. Em paralelo a tudo isso, a minha esposa Lívia, ela foi procurar formas alternativas de cuidar de toda essa situação, né, fora a químio, né, o que a gente podia fazer para poder melhorar. Não só isso, 3 pilares são muito importantes que a gente vem batendo aqui e conversando, né, sobre eles, que é o pilar físico, o pilar mental, que foi falado, mas o mais importante de todos, na minha opinião, é o espiritual.
né? A cabeça comanda muito, né? Comanda tudo. O resultado, às vezes, de todos os fatores que podem acontecer na nossa vida vai depender das nossas decisões e, às vezes, das nossas emoções. E Deus, ele tem a capacidade de tirar o fardo de uma forma tão leve e deixar a gente tão bem, apesar de diversas situações que acontecem que podem acabar com a nossa realidade atual, né? Muito grande. Aí ela encontrou um médico que tinha tratado o psicólogo dela num câncer que ele tinha, que era na cabeça, que era inoperável porque estava muito próximo ao nervo óptico. Então, ele deveria, se ele operasse, ele podia ficar cego. Aí, também não conseguia agendar, não conseguia falar com esse médico, ela fuçou rede social, fuçou tudo, foi quase ali um CSI na vida do médico, encontrou e conseguiu conversar com ele. Marcamos uma videochamada, mandei todos os exames para ele, passei tudo. Ele falou, olha, vamos começar o teu protocolo, eu vou mandar. Um regime 100% vegetariano, tá certo? E um tratamento que você vai fazer com tinturas de plantas. Caramba, bem diferente. Totalmente diferente, né? Isso, ainda eu estava aguardando, lembra, foi no início de setembro, outubro eu tinha o retorno, final de outubro, o retorno com o hemato, para poder fazer a quimio. Vou ser muito sincero com vocês. Sou adventista de berço, conheço, né, como grande parte de vocês, sobre a forma de alimentação. Tinha sido ali, no final da minha adolescência, início da minha juventude, 6 anos vegetariano, tá? Mas... A gente, às vezes, eu ouso dizer que às vezes a gente até duvida, né? A gente está tão acostumado a ouvir isso que você fala, não. Esse é o fato. Eu comecei o tratamento natural sem acreditar nele. Caramba. Sem acreditar que isso era possível. Mas comecei por quê? Porque era uma oportunidade que eu tinha, ela tinha mais confiança no resultado do tratamento do que eu mesmo. Mas vamos lá, começando a fazer 100% restrito em todo o processo das refeições, sendo natural, com uma dieta livre, fazendo atividade física. Sem açúcar nenhum. 0 açúcar. O primeiro alimento que foi cortado foi açúcar. Caramba. Açúcar, leite, a própria carne disso, né? A minha nutricionista, ela falou assim, é forte isso que eu vou falar para vocês, tá certo? Mas isso ele está todos os dias comigo. Tiago, entenda, toda vez que você comer açúcar, toda vez que você comer algo que não seja benéfico à sua saúde, você está alimentando a sua morte. Mas a minha morte é física, mas como foi falado, quantas vezes nós nos alimentamos para poder ter a morte espiritual e não podemos ter o contato com Deus que nós deveríamos ter? Bem verdade. Exato. Bem sério. Resumindo, outubro, retornei para o médico. Ele começou a falar de todo o protocolo, todas as coisas, né? Eu não sei se vocês sabem, um linfoma, rapidinho, ele ataca o sistema linfático. Então, a gente tem, basicamente, é uma piada, é de mau gosto, mas é comigo, então eu posso fazer essa piada, né? Eu fiz um exame que é para identificar a atividade tumoral dentro do corpo, chamado PET scan, né? Então, você toma um contraste, você faz uma ressonância para poder identificar. E ele acende, né? Eu estava parecendo uma árvore de Natal, né? Dos pés à cabeça tinha atividade tumoral, tá bom? Mas, ok, um susto. E a tendência dele, ele é inchar os linfonódulos que nós temos de proteção dentro do corpo. Então, no abdômen, na axila eu tinha, ele estava mais ou menos do tamanho de uma laranja. Nossa, embaixo da axila. muito grande. Eu tinha um líquido que dava mais ou menos uns 2 litros entre os órgãos no abdômen, que deixava o meu abdômen bem distendido. Algo bem sério, né? Algo bem sério, e que isso não era... trazia desconforto, eu não conseguia ficar deitado de bruço, né, por conta disso. Chegamos lá para a consulta, ele começou a passar todo o protocolo dela. Doutor, tira para mim uma dúvida, doutor. É normal diminuir? Ele parou assim. Não é normal.
né, Tiago... Você ainda não tinha feito quimioterapia? Não tinha feito a quimio. Tinha feito o acesso que eu tenho até hoje, que é o Port Carter, né, para não poder fazer nas veias, eles fazem um acesso que fica no peito. Aí, eu falei, não é. Eu falei, então, doutor, é que eu estou me sentindo muito bem. Ele falou, não. E daí a gente falou, olha, deve ter lembra? até pensado, é da cabeça dele, né? Duvidou. Exato. Daí ele falou, não, isso ele não regride. O seu tipo de linfoma, ele não regride. O seu tipo de câncer, normalmente ele pode estacionar e evoluir, mas regredir não. Daí, novamente, Deus ter colocado e direcionado o médico que estava me tratando. Ele falou, então, espera um pouquinho, vamos pedir uma bateria de exames novamente, antes da gente. Deu ouvido para você, então. Exato, ele deu ouvido. Acho que Deus conduziu tudo da melhor forma, em todas as etapas que eu passei. Aí, fiz os exames, todos os indicadores tumorais tinham diminuído em 50% em basicamente 2 meses de tratamento. Nossa, amém. Com amém. Certeza. Amém. Eu acho E o mais importante, acho que é falar que isso foi sem a quimioterapia, sem o tratamento médico. Até hoje, Isa, eu não tomei um medicamento, um remédio para tratar o meu câncer. Nossa, você não chegou a fazer nenhum tratamento médico, foi só alimentação, bem dizer. 100% natural. Então, você é a prova viva de que tudo que a gente aprendeu até agora funciona. Exato, funciona. Olha que forte para a gente, pessoal. E, detalhe, é uma doença que é muito agressiva, uma doença que muitas pessoas têm muito medo. Deus, ele sempre conduz da melhor forma. Então, eu me coloquei novamente como servo dele em todas as situações, em todas as áreas da minha vida, e ele está conduzindo isso. Então, tudo que eu estou passando, eu posso falar, eu sou a prova viva que uma alimentação saudável, uma alimentação natural, ele pode, com certeza, acabar com uma doença que é tão destrutiva e trazer muita saúde. Que, basicamente, o médico só faltou falar que seria um tratamento que não te daria cura, né, bem dizer. Então, ele falou isso. A quimioterapia não era certeza que iria curar por conta dos resultados que os meus exames tinham. Acho que nem ele deve acreditar no seu resultado até hoje. Exato. Semana que vem eu tenho consulta novamente com ele. E ele sempre fala que, Tiago, você é um milagre. Amém, com certeza. Você é um milagre. E eu agradeço muito, muito a Deus. E a oração desta igreja, acho que vocês que estão aqui no banco, alguns me conhecem há muito tempo, agradeço muito a oração de vocês que vocês fizeram e vocês ainda oram por mim. Eu sou muito grato a Ele, primeiramente a Deus e segundamente a todos vocês e a minha família, a minha mãe, a minha esposa, as pessoas que estão... Um apoio fundamental, né? Novamente, os 3 pilares, né? Físico, mental e espiritual. Faço atividades semanalmente. Kleber, estou treinando firme, tá bom? Então, vamos continuar aí. Amém. Tiago, muito obrigada por trazer aqui esse testemunho para a gente. E, com certeza, muitas pessoas vão repensar agora, tenho certeza, depois desse JA, e principalmente do seu testemunho sobre o estilo de vida. Muito obrigada por trazer isso aqui hoje para a gente. Muito obrigado. É um prazer compartilhar isso com vocês.